Boa noite, caríssimos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos na evangelioterapia os ensinamentos do nosso mestre irmão Jesus. Primeiramente, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por podermos aprender um pouco mais para a nossa evolução, a nossa reforma íntima e para a evolução do nosso planeta. Vamos agradecer a Jesus por esses ensinamentos tão preciosos que há mais de 2000 anos nos ajudam a viver melhor, a ser um homem de bem, a esquecer o homem velho que tínhamos em nós. Vamos agradecer ao mentor da casa Lar Espírita Aurora de Luz. Vamos agradecer ao Espírito Protetor, que nos intui, nos auxilia, nos protege. Agradecer também aos desencarnados que vêm também aprender conosco essas lições tão valiosas para a nossa vida. Que nós possamos refletir sobre elas durante toda a semana, ou sempre que pudermos, para que possamos evoluir e também passarmos essas lições a nossos irmãos que não tiveram oportunidade de vê-las. Então, gente, hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? O capítulo 26, Dar de graça o que de graça se recebe. Eu vou ler um trechinho do Evangelho sobre esse capítulo e depois nós vamos conversar e usar outros textos que vão nos ajudar nessas reflexões. O dom de curar. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça o que de graça receberam. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Depois tem, deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus a seus discípulos. Por esse ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus, para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro, né? Porque nós sabemos que quando nós usamos a mediunidade, nós não estamos sozinhos, nós estamos com a espiritualidade nos ajudando, né? E isso aí mostra que eles também não recebem nada, não é? E Deus também não recebeu nada, não recebe nada, não cobra nada de nos proteger, de nos amar, de nos fazer sermos pessoas melhores. Então são tipo de coisas que não existe preço, né? E o valor não existe como computar em forma de dinheiro, em forma material, porque são coisas que não são materiais, são coisas do espírito, espirituais. E essa cura se faz porque muitas vezes a nossa doença física é o último estágio da nossa doença que já está lá há tempo no nosso perispírito. Então essa cura, ela tem que ser dada de graça, ela não pode ser cobrada. Depois tem as preces pagas, né? Então, preces pagas, as preces não devem ser cobradas, não é? Nós temos que orar de coração, com amor, né? E de preferência orarmos por nós e também pelos outros, mas não como certas pessoas que pedem para que nós façamos orações para eles, e eles mesmos não fazem orações. Em primeiro lugar, nós façamos orações para nós, depois nós pedimos para outras pessoas fazerem a oração por nós também, né? E nós sabemos muito bem que a oração tem um poder muito, muito, muito grande, né? E muitas vezes a oração de uma mãe, né, com tanto fervor, ela consegue às vezes resultados maravilhosos para os filhos, né? Porque é o amor incondicional, é o amor que mais se aproxima de Deus, não é? Aqui também fala dos mercadores expulsos do templo, né? Foi quando Jesus foi para Jerusalém, chegou lá no templo e viu que estava um comércio lá na entrada do templo, né? E ele começou a derrubar todas aquelas barracas que tinham lá com coisas para vender, e até uma cena que Jesus mostrou um pouco mais de firmeza, né? Que ele era muito pacífico, mas ele ficou revoltado com aquele tipo de comércio.
Ele criticou, justamente em frente a um lugar que era um lugar para ser de espíritos, né? Espiritualizado, não era um lugar para ser materializado, né? Nem levar lucro ali. Então, Jesus expulsou os mercadores do templo, assim condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer pretexto. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem direito de cobrar por esses benefícios. Aí nós sabemos que, eu fiquei sabendo de um caso, né, através de um primo, né, que a pessoa chegou para conversar com ele, que ele era advogado, e comentou que ela estava numa igreja que havia vendido o pastor um pedacinho do paraíso, né? Ela pagou em dinheiro, um pedacinho do paraíso. Quando ela desencarnasse, ela já teria o lugar dela. Então a gente vê assim que há muitas pessoas inocentes, né? E que entram nessa dinâmica de achar que a gente tem, há coisas que nós temos que pagar com dinheiro, e não é assim, né? Não existe isso, material, tratando de um assunto espiritual. Se tem dinheiro, se está sendo cobrado, então já não é uma coisa correta, né? Nós temos aqui no livro do Edgar Armond, sobre mediunidade, que ele fala assim: situação das religiões dominantes. Essas religiões dogmáticas e materializadas fracassaram todas. Não foram capazes, porque se entregaram a Mamon, de espiritualizar os homens, e compreenderão que já estão se aproximando do fim do seu poderio. E assim como nada construído permanente, não permanecerão. Aqui então ele fala, são essas religiões que vivem mais para Mamon, que é o Deus, né, da riqueza, né, do que para Deus mesmo, que é o Deus verdadeiro, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, o nosso Pai mesmo eterno, né? E no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? Tem que ser a escolha. Então, as pessoas que começam a ver muito lado material, ela acaba enriquecendo, né, através de práticas espirituais, e nós sabemos que isso é condenado, né? Fazer essa cobrança de uma coisa que não nos pertence, né? A gente está aqui como instrumento. Nós recebemos a mediunidade como, vamos assim, alguma dívida que nós temos que trabalhar, né, para ajudar a nossa evolução. Então, nós não podemos cobrar. O médium de cura é instrumento por excelência da vontade divina. A própria medicina não cura aleatoriamente. Os médicos não curam pelo que sabem e nem os medicamentos pelo que podem. Não há, pois, na tarefa mediúnica de cura, necessidade que se recorra a outros expedientes que não sejam basicamente o da prece fervorosa e da imposição das mãos, né? Aí já se fala da imposição das mãos, o passe, né? O passe magnético, ele é alguma coisa, é uma ajuda na cura, mas não deve ser cobrado, né? Ele é feito com amor, com o coração. As pessoas que dão o passe, e elas têm a ajuda da espiritualidade, mas elas não podem cobrar. Por esse motivo, depois de uma trégua, a doença volta a agir sobre aqueles que se supunham definitivamente curados e dispensados de se cuidarem espiritualmente. Por isso que Jesus, quando curou, falou assim: vai e não peques mais, porque sabe que a doença pode voltar. Se você não aprendeu com aquela doença, não teve resignação, se você não se cuidar espiritualmente, a doença começa a se manifestar novamente. Aí do perispírito vai vindo até chegar no corpo físico, né? Portanto, que a faculdade de cura, mais que as outras faculdades de natureza mediúnica, seja exercida pelo seu portador com extrema humildade e absoluto esquecimento de si mesmo, convicto de que todo médium, dentro da relatividade de sua condição, é passível de ser substituído por outro a qualquer momento. Então, o médium também não deve ser aquele médium orgulhoso, aquele médium que acha que somente o passe dele tem valor, né? Todos os passes
têm o mesmo valor, todos os passos têm o mesmo poder, vai depender também de quem recebe, está receptivo, não é? E nós temos que saber que ninguém é melhor que ninguém trabalhando dentro da mediunidade, dentro do passe. Nós todos somos aqui aprendizes, estamos aqui para aprender. Não temos que deixar o ego vencer. Quando o ego começa a vencer, né, a vencer a nossa humildade, a nossa caridade, é a hora que nós temos que parar e repensar naquilo que nós estamos fazendo, né? Então, muitas pessoas acabaram se perdendo exatamente porque deixaram a arrogância, o orgulho em primeiro lugar e a dedicação às práticas, né, mediúnicas, as práticas religiosas, deixaram achar que eram muito, muito importantes, né? Então, isso aí, depois, mais lá para frente, vai prejudicar. Porque as pessoas com problemas, né? Elas vão atraindo espíritos semelhantes. Então, o espírito vai fomentando aquele orgulho, né? Aquela vaidade. Então, é muitas vezes pela vaidade que o médium cai, né? Muitas vezes pela vaidade, porque começa a se achar mais importante que todos, né? E não, ninguém é mais importante que ninguém. Nós somos todos iguais, não existe diferença entre nós, de maneira alguma. Nós somos seres humanos iguais, em tudo. Não existe diferença entre nós. Apenas a diferença que existe é aquela do livre-arbítrio da escolha que você vai fazer. Ou você escolhe ir pelo bem, ou você escolhe o caminho do mal. Ou você escolhe a porta estreita, que é muito mais difícil de você passar, dá muito mais trabalho, você escolhe a porta larga das facilidades, né? Das coisas materiais, dos prazeres, né? Dos instintos, né? Isso aí tudo no lado material, né? Mas a porta estreita, ela é muito mais difícil, mas ela é muito mais compensadora, porque é através dela que nós vamos ser levados para um mundo de regeneração, e a gente vai ir alcançando, subindo degraus, depois de muitas, muitas, muitas encarnações, até nós chegarmos ao mundo celestial, né? A virarmos anjos, né? Então, é um caminho muito, muito longo. No caso da gente, meu Deus, não tem nem como computar o tempo, né? Se nós estamos tão atrasados. Nós começamos ainda, saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Ainda iremos por de regeneração. E aí, há muito ainda para nós melhorarmos, né? E nós vemos que ainda temos más tendências, que temos que lutar contra elas, que temos, que nem diz aquela história, dois lobos dentro da gente, né? Um lobo mau e um lobo bom, e de repente um quer se sobrepor a outro, e a gente tem que usar a razão e lutarmos contra essas más tendências, né? Que é uma das finalidades da nossa doutrina. A luta maior, em primeiro lugar, é conosco. E depois a gente vai, né, lutando para lidar com os outros nossos irmãos, tendo compaixão, tendo a caridade, ajudando. Então, mas a primeira luta é conosco mesmo. É a mais difícil, porque a gente vê que nós todo dia nós falhamos em alguma coisa. E às vezes a gente fala, não vou mais fazer isso que não é correto, só que chega no dia seguinte, quando você vê, você já praticou aquela coisa que não era correta. Então a gente tem que sempre estar se autoanalisando. Chegou no final do dia, que nem Santo Agostinho falou, começa a repensar, o que eu fiz de bom? O que eu pratiquei, que eu me orgulho, que eu consegui, que não faço mais, que não era correto, né? Então, nós fazemos uma análise, e aí nós ficamos sempre nos vigiando. E muitas vezes, quando a gente está com uma má tendência, é muito interessante que aparecem situações para você treinar aquilo, como uma prova, né?
Então você está sem paciência, você está, você rapidamente você perde a paciência com as pessoas. Aí você vai ser colocado em situações que você vai perder a paciência. Você vai num supermercado, numa fila do supermercado, você vai numa fila de banco, ou que seja, qualquer lugar que você vá, você vai ver que vai aparecer uma situação, uma pessoa que vai querer lhe tirar do sério, para ver se você realmente está praticando aquilo a que você se propôs. Então as provas são diárias em nossa vida. E nós temos que ficar muito atentos mesmo, porque é uma maneira que nós vamos ter de no final do dia nos orgulharmos. Nossa, eu não fiquei mais bravo, não fiquei mais discutindo com aquela pessoa. Eu usei o silêncio. Muitas vezes é interessante o silêncio. Faz o silêncio e mentalmente ora por aquela pessoa, porque ela está descontrolada, não é? E é para ela se acalmar. Dá resultado, dá muito resultado. Eu tenho comprovação disso. A gente tem que orar por ela. Às vezes ela está até com alguém ao lado dela que está influenciando para que ela entre em intriga, para que ela se coloque em uma situação difícil. Então, isso aí é tudo que nós aprendemos através da doutrina, através da prática. Porque não adianta a gente só teorizar, né? A prática é tudo. E a prática realmente é o mais difícil, né? Mas nós estamos aqui para isso, para nós melhorarmos. Então, se nós estamos aqui para melhorar, nós temos que fazer o máximo que nós pudermos, né? E ajudar ao irmão. Nós vamos orar? Oramos por todos que pedem para nós, por que não pedem também. Oramos por todos que do mundo inteiro. Oramos para as pessoas que são de outro país, né? Nós temos que fazer isso porque nós estamos aqui para melhorar o mundo e melhorarmos também. Cada um melhorar, né? Aqui no livro, Conversando com os Médiuns, do Carlo Bacelli e do Odilon Fernandes, tem um capítulo muito interessante que fala sobre ética mediúnica. Então diz assim: o médium, portanto, deveria encarar com maior responsabilidade o compromisso, lutando por um melhor aproveitamento do tempo. Esse aproveitamento do tempo que ele fala aqui é assim: você não vai perder tempo vendo televisão ou noticiários somente de notícias ruins, né? Parece que o mundo, né, está perdido. Existem muitas pessoas ainda boas, do bem, e a gente fica preso àquilo ali. Então vamos deixar, em vez de assistir coisas ruins, coisas violentas, filmes violentos, que não levam a nada, vamos assistir as coisas que nos acrescentam. Vamos ler um livro que nos acrescentem coisas boas, né? A gente tem tão pouco tempo nesse mundo, e um tempinho que a gente perca com coisas que são ruins, né? Vai fazer mal para nós mesmos. Nós temos que andar sempre no bem, para nós podermos se conectar com o nosso Criador de maneira mesmo completa e não nos agredirmos, né? Porque as pessoas vão vendo notícias ruins, vão ficando com medo, vão ficando com raiva. Então, as notícias deixem de lado. Mas eu vou ficar alheio. Não precisa ficar alheio, mas se você vê que aquilo está lhe incomodando, está deixando você depressivo, está colocando você pessimista, está te fazendo mal, melhor ficar alheio mesmo. Assista uma palestra, veja um filme edificante, que tem uma lição de vida. Há tantas formas da gente preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, tem um valor imensurável. E isso aí vai depender de nós com nós mesmos, né? Nós temos que escolher. Nós não escolhemos uma boa alimentação, então nós temos que escolher também o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós lemos, né? Deixar de lado certos programas que só ensinam mostram o lado pior do ser humano,
né? O lado da intriga, da inveja, do sexo sem medida. Então, isso aí nós temos que nos policiar mesmo, né? E como médios, então, mais ainda, porque nós temos que ir preparando a nossa alma para nós fazermos um bom trabalho. Então, a gente tem que evitar estar no negativo, né? Continuando. Condição mediúnica desprezada assemelha-se ao talento enterrado da parábola de Jesus. Então, é um talento que a pessoa recebeu para trabalhar, né? E esse trabalho é um trabalho que você está precisando dele para a sua própria evolução. Alguma coisa que você ficou pendente em outra encarnação. Então, deve ser trabalhado, né? Usar a mediunidade para fazer o bem, né? Condição mediúnica desprezada, então, é muito sério, muito sério. Nós já conversamos com pessoas que você fala assim, olha, eu vou dizer, você tem uma mediunidade muito latente, né? Muito ostensiva. Ah, mas eu não gosto, eu não quero trabalhar com isso. Então, não é isso aí, não é uma escolha, não é uma escolha. Isto é uma opção que foi dada para nós já antes de nós encarnarmos, né? E às vezes você tem tantos problemas e depois que você começa a trabalhar com a mediunidade, você vê que sua vida flui, que tudo melhora. Aí você fala, poxa, porque já não comecei antes, né? Então, é uma coisa assim inexplicável, né? É um trabalho maravilhoso e dá uma gratificação muito grande, né? E essa gratificação não tem preço, não tem valor. Não é um material que vai pagar, ela é muito além. Em ser médio, o médio só tem a lucrar, desde, claro, que não utilize as suas faculdades espirituais para a sua satisfação material. Sim, porquanto existem medianeiros que subordinam os interesses da mediunidade, que são eternos, aos da natureza temporária. Companheiros que, por desconhecerem a ética que impera na mediunidade, permitam uma companhia espiritual saudável por espíritos interesseiros e levianos. É lógico, se você está trabalhando de uma maneira errada, quem que você vai atrair, né? Os espíritos que não são os espíritos que realmente nos ajudam, são aqueles que vão realmente atrapalhar e vão incitar você a continuar agindo daquela forma errada, né? E você pode ficar rico, pode ganhar muito dinheiro, mas isso aqui são bens transitórios. Nós não temos nada, não vamos levar nada. O que nós vamos levar mesmo é a nossa moral, o nosso caráter, né? O nosso conhecimento, as nossas boas ações, a caridade que a gente faz de coração, sem precisar receber nada, né? Só de você ajudar uma pessoa, o bem-estar que nos dá, né? A gente tem que agradecer aqueles que aceitam a nossa ajuda, porque é um valor que nós temos ganhado que não tem como a gente mensurar. Aqui na Terra não tem como mensurar a alegria que dá você ver, se você ajudar alguém. Pode ser pela cura, pode ser pelo o que seja, por uma palavra, né? Ela estava depressiva, quantas situações, às vezes, até para que a pessoa está para praticar um suicídio e através de uma palavra de alguém que conversa com ela muda o foco dela, né? Ela se encaminha. Imagine isso, isso aí é uma coisa maravilhosa para quem está trabalhando com a caridade, com não cobrar, né? Aí continuando, porquanto existem medianeiros que subordinam a sua mediunidade nas coisas temporárias. Essas coisas temporárias que a gente fala realmente é o que a gente não vai levar, que é o dinheiro, né? Companheiros que, por desconhecer a ética que impera na mediunidade, permitam uma companhia espiritual saudável. Então, nós vamos ter uma companhia espiritual saudável se nós realmente fizermos jus a ela, né? Porque é a sintonia. Semelhante atrai semelhante. Se eu ajo corretamente, os espíritos que vão se aproximar de mim são espíritos também do mesmo
são da mesma forma. Aqueles que não pensam como a gente, que não agem como a gente, o que eles vão fazer? Vão embora. Não vão se sentir bem. Por quê? Porque eu quero andar com quem pensa como eu, né? E se você tem aquela firmeza, eu não vou praticar coisas erradas, eu não vou cobrar por uma oração, eu não vou cobrar por um trabalho de psicofonia, eu não vou cobrar por uma psicografia, né? Isso aí é uma coisa que não tem nenhuma ligação com o lado material. Por isso que não se pode ser cobrado, né? E agora, para finalizar, eu vou ler do livro Vivendo o Evangelho, do André Luiz, sobre esse assunto. Muito interessante aqui falando. Caridade ou negócio? Participas da direção da entidade filantrópica, mas não faças disso motivo de autopromoção. Recolhes donativos para instituições assistenciais, mas não te aproveites da ocasião para encher os próprios bolsos. Trabalhas na casa de caridade, oferecendo serviço voluntário, mas não tires daí qualquer vantagem pessoal. Ganhas alimentos para a sopa dos necessitados, mas não transformes a despensa de tua casa em beneficiária. Recebes brinquedos para as crianças desamparadas, mas não separes alguns para a própria família. Relaciona-te com organismos financeiros em nome do grupo beneficente, mas não uses essa posição para facilitar a própria vida. Dedica-te à causa religiosa com perseverança, mas não te sintas no direito de cobrar a recompensa. Viajas para difundir os ensinamentos do Evangelho, mas não sobrecarregues os outros com as próprias despesas. Observa como procedes na obra do Cristo e não confundas a lei humana das trocas com a lei divina da doação. Se te dispões a servir com Jesus, aprende a renunciar ao interesse próprio, porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. Então, aí nós lembramos o apóstolo Paulo, né? Quando ele se converteu, né? Lá no caminho de Damasco, ele continuou seu sustento através da sua tecelagem, sendo tecelão. E não cobrou nada pelas curas que ele foi fazer, pelas palestras que ele deu, né? Aquilo ali, ele sabia que era uma doação, que não poderia cobrar. Mas ele tinha o sustento dele. Então, é assim que tem que ser. Nós temos que ter uma forma de nos sustentar, a vida material, mas essa parte da dedicação a Jesus, ao Evangelho, nós não podemos cobrar. Nós temos que fazer o nosso trabalho de coração, né? E a nossa recompensa vem, né? Ela vem porque a gente faz com amor ao próximo. E é isso que foi ensinado por Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E, em primeiro lugar, amar a Deus, nosso Pai. Então, meus irmãos, ficamos aqui essas reflexões para nós repensarmos, discutirmos, refletirmos como é que nós estamos agindo em nossa vida e que nós possamos continuar com este evangelho maravilhoso na nossa cabeceira para nós lermos todos os dias, porque há ensinamentos. Façamos o evangelho no lar e façamos essa proteção no nosso lar para que nós possamos viver com mais harmonia, mais amor, mais paciência, nessa fase em que todos estão estressados, estão indignados, estão se sentindo presos, né? Mas a gente muda tudo isso a partir do momento que a gente encontra a doutrina e a gente se apega a ela e a gente vê que a solução está nela, porque não é à toa que ela sobrevive até hoje. E então vou fazer a oração de encerramento, tá? Mas antes eu quero agradecer por vocês estarem aqui me assistindo e poder entrar na casa de vocês. Obrigado, meu Deus, por esses momentos maravilhosos. Que o Senhor proteja todas as pessoas desse planeta que estejam sofrendo um desequilíbrio físico,
mental, emocional, espiritual, que possam encontrar a paz interior, que encontrem nosso Pai dentro de cada um. Vamos agradecer a Jesus por esses ensinamentos maravilhosos, que nos deixam a vida mais leve, que faz com que nós possamos passar por certas provações com mais resignação e que possamos aprender com todas essas lições, com toda essa dor pela qual estamos passando. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, agradecer ao Espírito Protetor que nos intui, nos protege, nos consola, e as pessoas desencarnadas que vêm também aprender conosco. E assim nós encerramos a nossa reunião com muito amor e esperança e fé, que nós não percamos nenhuma das três, nem o amor, nem a esperança, nem a fé, para nós prosseguirmos nesta caminhada.